Um cara que não é presidente, tomou o poder e ainda pegar a riqueza da nação, dá para ele aceitar. Bando de general canalha que ajudou a escravizar seu povo, exército picareta. Quando o exército ajuda a escravizar seu povo, entra em conluio com bandido que entra no poder e assume o poder. O Maduro já não tinha saído, agora não tem mais nem o que falar, o que pensar, nem perante o povo, nem perante a... Chegamos no ponto onde o Maduro ofereceu entregar praticamente o país. Maduro falou, olha, pode levar aqui minérios, pode levar petróleo, senta aqui, conversa, diz aí, ô irmão, o que você quer levar daqui, mas não me tira daqui, porque não sobrou mais nada. Maduro tentou negociar de várias formas, o Trump sequer considera o Maduro um líder legítimo, mas ele fez uma tentativa, que imagino eu, tem alguma coisa aí que a gente não saiba, porque o Trump pode querer tudo isso, ir lá e tomar, tirou o Maduro e pronto. Mas será que de repente, Miquel, não é mais negócio simplesmente chegar lá? O Maduro já deve saber uma série de caminho das pedras que facilitaria a vida do Trump. Né? E o Trump, quer a liberdade da Venezuela? Ele diz que sim, mas vamos ser pragmáticos. O Trump olha para os interesses dos Estados Unidos. Você pode ser a favor do Trump, pode ser contra o Trump. A realidade também está dada nesse sentido. O Trump vai lá para ajudar os venezuelanos e não ganha nada com isso? Quando que o Trump não ganha nada com alguma coisa? Não chegou à presidência dos Estados Unidos 2 vezes sem ganhar nada com as coisas que ele faz. Então, também aqui, sem juízo de valor, o cara sabe o que está fazendo. E aí, Miquel, fala pra gente aí, Maduro tá entregando tudo mesmo? E, rapaziada, você que tá aí, 2.000 pessoas, quase 1.500 likes, dá essa moral aí pra gente. Hoje a gente tá vibrando, a audiência tá vibrando aqui com a gente. A gente sempre conta muito aí com o apoio de todos vocês e fica sempre muito feliz. É muito bom começar a nossa segunda-feira assim, né, rapaziada? Com essa galera aí vibrando. Então deixa seu like. Miquel vai contar aqui pra gente o que tá acontecendo e depois vamos passar aqui a nossa bancada pra falar dessa questão. Vamos lá, Miquel, está com você. Eric, na semana passada, o presidente Donald Trump ligou para o seu enviado especial, Richard Grenell, que estava tocando essas negociações com a Venezuela. Richard Grenell, que é considerado o cara mais moderado do governo Trump, que estava desde o início do ano tentando negociar algumas coisas com o Nicolás Maduro. O Donald Trump falou para ele, olha, não quero mais negociar, esquece, daqui para frente a conversa vai ser diferente. E mandou encerrar totalmente as questões diplomáticas com Maduro. O que o Richard Grenell estava tentando? O Richard Grenell estava tentando, assim, acesso ao petróleo e outras riquezas da Venezuela, mas uma das principais exigências era a saída do Nicolás Maduro, uma transição diplomática, uma transição democrática e pacífica para um novo governo. Desde o início, isso estava em negociação. Porque o petróleo, os Estados Unidos ainda continuava comprando petróleo venezuelano, em menor medida da Chevron, mas estava comprando ali 10% da produção diária de petróleo venezuelano, e ainda para os Estados Unidos através da Chevron, que é uma empresa americana operando dentro da Venezuela. O que acontece é que Donald Trump quer mais do que isso. Não se sabe exatamente qual é a questão que ele visualiza nessa reposição da democracia na Venezuela, mas um dos fatores que podem indicar é a questão da Marina Corina Machado, que em junho, através de seus representantes, disse o seguinte, olha, o Maduro talvez até possa oferecer para vocês uma entrada nas questões financeiras da Venezuela, nos nossos produtos, nas nossas riquezas, mas com o nosso governo, com o governo democrático, vocês têm muito mais a ganhar. As possibilidades são infinitas. Essa foi a frase dita pela Marina Corina Machado e por aquela que seria a sua próxima ministra da Economia, se fosse o caso. Isso foi dito em junho. Então, pode-se inferir daí que Donald Trump tem interesse em negociar com Marina Corina Machado ou quem lhe substituir e não com Nicolás Maduro. Até porque faz sentido. Nicolás Maduro expropriou várias propriedades particulares, várias empresas foram tomadas pelo governo. Então, negociar hoje com Nicolás Maduro essas questões de recursos não tem muita credibilidade, considerando esse histórico do governo venezuelano de tomar tudo para si. Agora, realmente, o que Maduro ofereceu foi muito grande, porque ele ofereceu participação majoritária das empresas americanas
no petróleo e nos minerais. Participação majoritária significa o seguinte: não só você tem maior parte do dinheiro, como você tem também grande poder de decisão. Praticamente o seu voto vale mais do que o de todo mundo. Então, na prática, ele entregou. Não entregou tudo, mas entregou uma parcela significativa. E ofereceu, inclusive, algo que é ainda mais importante para os Estados Unidos, que seria uma redução significativa dos contratos energéticos com as empresas chinesas, iranianas e russas. Ora, nada mais importante para os Estados Unidos nesse momento do que a diminuição da influência da Rússia, do Irã e da China na América Latina. E mesmo diante disso, os Estados Unidos recusou. Então isso mostra aí que os Estados Unidos realmente estão incomodados com a presença de Nicolás Maduro lá, porque tudo que os Estados Unidos querem, petróleo, minerais raros, e a redução das relações da América Latina com China, Irã e Rússia, e os Estados Unidos recusar, é porque realmente tem algo muito mais importante por trás disso. Richard Greenhill, além de tudo isso que o Maduro ofereceu agora, não estava aceitando, né, das negociações do Richard Greenhill, tem um ponto que é interessante destacar. Donald Trump fez questão que o Richard Greenhill obrigasse o Nicolás Maduro a admitir o seu vínculo com o cartel de Los Soles. Por que isso? Não sabemos ainda. Mas uma das condições para que as coisas se resolvessem entre Estados Unidos e Venezuela era também essa confissão de culpa do governo venezuelano com relação ao cartel de Los Soles, com relação ao envio de drogas para os Estados Unidos. E isso deixa a gente no ar, porque a gente não se vê esse mesmo questionamento, essa mesma guerra com Colômbia, com Paraguai, com o próprio Brasil, que sabemos que são grandes rotas de tráfico de drogas. Mas o governo americano quer essa confissão. Enquanto isso, nós temos a questão do Prêmio Nobel para Marina Corina Machado. O que isso representa? Representa o seguinte: olha, nós estamos falando de uma mulher que é opositora a Nicolás Maduro e pede intervenção militar americana no seu próprio país, que é acusada pelo governo Nicolás Maduro de ser uma terrorista, de ser uma pessoa que convoca tumulto, que quer depredação em território nacional, e, na prática, ela foi eleita pelo Prêmio Nobel por defender a democracia em seu país do jeito que dá. Ou seja, nós temos uma pessoa eleita ao Prêmio Nobel que não conseguiu impor a paz ao seu país. Vamos deixar isso bem claro. A maioria, 99% daqueles que ganham o Prêmio Nobel, conseguiram de fato algum resultado concreto. Marina Corina Machado não conseguiu. Mas isso é um recado muito claro e talvez até uma vitória do próprio Trump. Porque lembrem-se aqui que Trump estava louco para acabar com a guerra em Gaza para poder ganhar o Prêmio Nobel para si. Ele não ganhou. Mas quando Marina Corina Machado ganha esse Prêmio Nobel, ela liga para o Trump e agradece a ele. E na prática, Trump acaba ganhando esse troféu porque com isso as decisões dele de imporem uma democracia na Venezuela são validadas pelo próprio Prêmio Nobel. O que é uma incoerência, na minha opinião, a gente ter uma validação de um ataque, de uma invasão a outro país através de um prêmio pela paz. Mas é isso que a gente está vendo se construir. Então a gente pode esperar agora com mais chances, com maiores probabilidades de que os Estados Unidos de fato efetuem ataques à Venezuela. E prova disso, ao final de tudo, é que além dessa tentativa desesperada de Nicolás Maduro de negociar com os Estados Unidos, oferecendo uma parcela majoritária de seus recursos aos Estados Unidos, além dessa tentativa desesperada, agora, de fato, nós começamos a ver na Venezuela movimentações militares reais. Porque até então, Nicolás Maduro estava movimentando camponês, pescador, pessoas simples, pessoas pobres, para só fazer barulho, só demonstrar alguma coisa. Agora, de fato, nós temos simulações de ataque aéreo acontecendo dentro da Venezuela, com sinais tocando, a população sendo orientada em como proceder nesses casos. E também temos a montagem de barricadas antitanque em pontos estratégicos, inclusive em torno dos aeroportos. Baterias antiaéreas estão sendo colocadas na Venezuela, foram colocadas nesse final de semana. Então, assim, tem uma movimentação ainda de fato, agora uma movimentação verdadeira na Venezuela para se preparar para um possível ataque. E para concluir, Nicolás Maduro não poderia deixar de continuar ali
tentando um discurso, tentando buscar um apoio internacional. Ele convocou a Assembleia de Segurança da ONU na questão dos ataques às embarcações venezuelanas em águas internacionais. A ONU disse que não tinha como confirmar nem se os ataques ocorreram, uma vez que foram em águas internacionais, não tem prova de quem morreu, o que tinha no barco, como que os ataques aconteceram, não consegue determinar o local, nada. Então isso ficou por isso mesmo. E Nicolás Maduro fez uma convocação, porque ontem, dia 12 de outubro, enquanto no Brasil é Dia das Crianças, lá na Venezuela é algo equivalente ao Dia do Índio. E o Nicolás Maduro disse que deveriam criar brigadas de milícias internacionalistas dos povos indígenas. O que isso quer dizer? Que ele vai também tentar convocar os índios venezuelanos para o combate, mas não só os índios venezuelanos. Ele quer chamar a comunidade de índios de outros países no entorno que se identificam com a comunidade venezuelana. E lembro a vocês que índios brasileiros, em território brasileiro, declararam apoio à invasão da Venezuela ao território da Guiana, reconhecendo que aquilo ali faz parte da Venezuela e parte dessas populações indígenas que são compostos por venezuelanos e brasileiros ali naquela região. Então, o que pode acontecer daí é literalmente Maduro começar a usar índios, brasileiros, colombianos, que vivem em conjunto, porque as fronteiras não são claras naquela região, então eles são considerados simultaneamente venezuelanos e brasileiros, esses índios. Maduro literalmente pode começar com a ideia de usar índios como escudo humano no meio desse conflito. Rapaz, índio no conflito ia ser tenso, hein? Mas vamos lá, eu quero dar destaque para um comentário aqui do João Luiz. O João Luiz fez uma observação que eu preciso jogar aqui para nossa bancada. A pergunta ia até ser outra, mas acho até que vai um pouco nessa linha. O João Luiz, Júlio, falou o seguinte, não teria talvez um acordo entre o Putin e Trump? A gente sabe que eles são próximos, a gente sabe que eles têm ali uma relação quase que de amizade, a gente já repercutiu aqui várias questões nesse sentido, não vem o caso de destacar isso agora, mas vamos lá. Seria possível pensar que houve um acordo no sentido de o Putin fica com a Ucrânia, o Trump com a Venezuela? Ele jogou essa pergunta aqui. E por que eu estou dando destaque para essa pergunta? Porque eu também acho isso possível quando uma coisa me causa muita estranheza, Júlio. Como que o Putin não está envolvido nessa questão da Venezuela? Se existe, já existiram acordos aí no passado. A China, por exemplo, aqui no Brasil, a China que é parceira da Rússia, do Putin, a China está tentando um acordo militar aqui no Brasil com o Lula, que pode até atrapalhar a negociação que a gente está tendo com as sanções do Trump. Tem um monte de coisa acontecendo, mas a gente não ouviu falar nada ainda sobre o Putin na Venezuela. Porra, isso me faz crer que eles se ligam, né? Alguém falou, irmão, olha só, o Trump já deixou claro que com o fim da guerra da Ucrânia, o Putin fica com um pedaço, os Estados Unidos vai ficar com outro ali. Indiretamente foi isso, tá, gente? Não vou ficar entrando aqui nos pormenores. O que você acha que tem um fundo de verdade isso aí, Júlio? Os caras conversaram e é isso, cada um tá tomando um espaço aqui, tá tudo certo e segue o jogo, prosperando essa guerra aí pro futuro? Bem, Eric, já repercutimos isso aqui. Eu sei que você não quis voltar no passado, mas você que está aqui no Fala Glauber News, é só voltar alguns episódios e procurar aí no canal Fala Glauber, que você vai ver que nós repercutimos exatamente isso. Foi quando teve aquela reunião tão esperada no Alasca. Quais foram os grandes líderes que estiveram nessa reunião? Putin e Trump. Parece que depois dessa reunião, que foi repercutida aqui no canal, tudo tomou forma do jeito que o Eric falou. Uma certa divisão, um certo acordo. É o que parece, né? Tudo leva a crer que o Eric está completamente com razão. Nós tivemos a Venezuela aí com todo esse caso, esperando a ajuda da China e da Rússia, que até agora não chegou. E isso é muito claro, porque você vê agora o acovardamento desse Maduro, simplesmente em desespero, tentando vender o país de qualquer maneira para sair são e salvo desta situação. Então, depois dessa reunião no Alasca, tudo se desenha muito bem no mundo da geopolítica. Talvez um acordo secreto entre Trump e Putin desenhou muito bem as fronteiras entre Ucrânia e Venezuela.
muito bem repercutido. E eu também tenho um spoiler muito interessante da página da Defesa Civil no Twitter americana, que diz a seguinte mensagem. A mensagem diz: avião presidencial da Venezuela pousa em Cuba. Um acontecimento assim completamente novo nessa história, que pode mostrar alguns acontecimentos estranhos, tipo, ele está fazendo a extração da família. Será que Maduro fugiu? Será que Maduro está levando alguma coisa importante, ouro, documentos, para Cuba? Qual foi a finalidade do pouso do avião presidencial há poucos dias atrás, em Cuba? Então fica a pergunta aí para o pessoal do Fala Glauber News. E como de sempre, eu vou aqui repercutir também uma coisa muito importante sobre Maria Corina. Ela ganhou o Prêmio Nobel da Paz. Prêmio esse que tem o nome Nobel de Alfred Nobel, de 1867. O inventor do dinamite. Sim, o Prêmio Nobel, que agora chama Prêmio Nobel da Paz, foi do inventor dos explosivos mais confiáveis do planeta. E também é nome de uma empresa multimilionária da área dos explosivos, conhecida como Dinamite Nobel. Então, quando a gente fala em Prêmio Nobel da Paz, lembre da explosão. Eu sei que para muita gente parece que é um contrassenso isso, mas para mim faz todo sentido. Porque que arma ganha prêmio de paz? É aquela história, eu tenho um fuzil em casa, o vizinho também tem um fuzil em casa. Eu sei que ele tem, ele sabe que eu tenho. Pô, se o vizinho tá com a música alta, eu vou ficar puto e vou brigar com o vizinho, sabendo que ele tem fuzil, eu tenho fuzil, a gente quer se matar? Primeiro você pega o telefone e fala assim, pô, irmão, acho que passou um pouquinho do tom, não tem com uma baixada, com criança em casa. Ele sabe que eu tenho fuzil, ele também tem, ele quer entrar em guerra? Não, ele fala assim, pô, irmão, foi mal aí, não tinha percebido. Abaixa o som. Se você sabe, a gente vê muita gente, muito vizinho se matar, dando um tiro um no outro, que aqui no Brasil tem um monte de notícia, né? Assim, porque tu não sabe que teu vizinho tá armado, né? Tu sabe que o condomínio inteiro tá armado. Tu briga por qualquer coisa, irmão. Você em casa. Esquece. Mas a estatística de não sei. Você em casa. Tu briga com o teu vizinho. Se você tá armado, ele tá armado. Tu quer que a tua vida acabe ali porque a música tá alta? Não, tu vai lá e pede, pô, irmão. E o cara também sabe. Então, assim, eu entendo um cara armado ganhar um prêmio. O cara que faz uma das armas mais destacadas aí do planeta ganhar esse prêmio, né? Tu quer falar alguma coisa, Júlio? Bem rápido, né? Bem rápido, eu queria salientar uma frase que gira aí na internet, nos meios de mídia, que Samuel Colt, o inventor da arma de mão, teve e falou, né, nessa frase. Ele falou simplesmente o seguinte: Deus criou os homens diferentes. Eu os tornei iguais. Porque ele construiu uma pistola que qualquer trabalhador poderia ter. E assim tornou todos os homens armados e equalizados. Exatamente o que o Eric está falando. Muito bom, Júlio, muito bom. Carcará, queria te ouvir sobre isso, deixando aqui uma pergunta. No momento em que o Trump diz, no momento em que o Maduro diz pro Trump, irmão, entre aspas, pode entrar aqui e pegar o que você quiser. É só chegar, o que você quer? Minério, quer petróleo? Terras raras? Tá aqui, irmão. Senta aqui, pega aí, leva o que você quiser. E o Trump nega. Porra, o que ele quer mais do que isso? Acho que ele quer a cabeça do Maduro, talvez. Porque não seria mais fácil, Carcará? Se o cara tá te dando, pô, entra aqui em casa, leva o que você quiser. Eu tô aqui pra te ajudar a levar o que você quiser. Pô, vale a pena pro Trump querer criar um conflito militar agora? Isso, porque o que ele ganha se ele já pode ter tudo que ele precisa com a ajuda do Maduro? Faz sentido ele dizer que não? Ou isso é um recado pro mundo? Para ele reforçar essa ideia de que, beleza, eu posso até pegar uns negócios lá, mas eu tenho um compromisso também com a liberdade. Eu não quero só tomar as coisas dos caras, eu quero o Maduro fora. O que você acha disso, Carcará? Bom, camarada, isso aí que o Trump fez é louvável. Se ele aceita, ele seria tão vagabundo, tão sujo, tão porco imundo quanto o Maduro. Um cara que não é presidente, tomou o poder e ainda pegar a riqueza da nação, dá para ele aceitar, sem ter que lutar. Então ele ia ficar sem moral perante o povo americano, perante as nações que estão observando tudo,
E o pior de tudo são os militares da Venezuela, que não vale a cagada de porco, de uma cagada de um pato com dor de barriga, esse bando de vagabundo, bando de general canalha que ajudou a escravizar seu povo, exército picareta. Quando o exército ajuda a escravizar seu povo, entra em conluio com bandido que entra no poder e assume o poder, principalmente o judiciário, que lá não vale merda nenhuma, mostrou que esses militares não passam de um bando e mais nada. Porque se tivesse militar de moral num país desse aí, na hora dava voz de prisão para o Maduro. Porque ele pegar a riqueza da nação e oferecer para o Trump. Aceitou. O Maduro já não tinha saído, agora não tem mais nem o que falar, o que pensar, nem perante o povo, nem perante o presidente nenhum. O que é que o Maduro fez? Falou que se afastaria da Rússia e da China, olha só, e do Brasil. Os amiguinhos da Rússia e a China, os amiguinhos dele, falou, não, foda-se a Rússia e a China, pô. É nós agora, Trump, fechou, é nós. Linguagem de vagabundo de morro. O Trump, ó, foda-se seu vagabundo, seu porco imundo. Não vou aceitar, ainda te digo mais. Depois disso, o Trump aumentou o contingente dos fuzileiros, que já passou de 10 mil, mandou mais 4 caças, esses caças invisíveis, e com essas bombas gigantescas, essa GBU-57, essa porra aí que eles atiraram lá no Irã. Ou seja, a situação do Maduro está escalonada, o Trump já sabe que venceu o combate, se ele atacar, ele não vai ser visto como agressor, mas como libertador. Ele chama-se curva crítica. Ele tinha que chegar nessa curva para fazer o ataque na Venezuela, libertar o povo venezuelano, mandar o Maduro para o além, ou ele se entrega ou vai para o além, que ninguém vai sentir falta desse ridículo, que ele não é presidente porra, não, ele é só um vagabundo que tomou a eleição, ele não tomou, os militares que deram a eleição para ele, porque o Maduro é só um gordo imundo que mal pode ficar em pé. Se o exército podia muito bem falar assim, negativo, não vamos aceitar, acabava o trauma, mas não. Um bando de vagabundo envolvido com crime organizado tentaram ficar com a teta. É isso que acontece com o militar picareta, vagabundo, que fica dando medalhazinha para bandido. É o que fazia a Venezuela. Tá? E na América do Sul está lotado desses filhos da puta. Então o Maduro se fudeu aí com o Trump, não vai ter negociação, piorou a situação dele, porque ele mostrou ser um covarde, um canalha, dando a riqueza do povo dele, e o Trump já sabia que ele vai alcançar o que ele quiser ali. E não vai tomar nada não, pode acreditar, senhor. O americano nunca colonizou país nenhum, nunca tomou coisa de ninguém. Quando terminou a Segunda Guerra, a Rússia tomou a Polônia, a França tomou não sei o que mais lá, a Inglaterra ficou não sei com o que, a China ficou com uma porrada de coisa, o americano não ficou com nada, ele podia ter ficado com metade da Alemanha, metade não sei de quê, metade do país tal, metade não sei de onde, não fez nada, pelo contrário, ainda bancou todo mundo, inclusive a Alemanha, que foi o país agressivo, inclusive a Rússia, inclusive a China, que foi invadida e ele tornou-se amigo. Então, parem de estar falando mal do povo americano e dos presidentes americanos, porque se eles fossem ditadores, a gente estava fudido, tá? Então o americano vai entrar lá, com certeza, vai levantar a indústria local, pelos cálculos, vai dar $1 trilhão rapidão, em papo de anos, para recuperar a economia. O americano vai fazer o que ele tem condição de fazer, cara, que é pegar petróleo lá no fundo do mar e jogar as refinarias lá, tá? Isso aí é normal dentro das nações, trazer uma indústria para minerar, prospectar e fazer esse tipo de coisa. Então, camarada, o Maduro é carta fora do baralho, não só ele, só que, para quem não sabe, o que é que o Trump está querendo? Ele vai se entregar e ele vai falar, eu mandei tantos para o país tal, para o presidente tal, para o grupo tal, eu comprei voto, eu mandei dinheiro para a eleição de A, de B, de C. Meu irmão, isso vai ser um inferno, porque isso é crime de lesa pátria, isso é contra todas as regras de uma democracia. Você usar meios obscuros para conquistar o poder. E outra coisa, você contribuir para que alguém tome o poder em outra nação, coisa que o Brasil fez, tá? Isso, meu amigo, nem começou, eu falei, o Trump está numa guerra planetária, o mundo está numa guerra planetária, cristão contra muçulmanos. Quando eu falo muçulmano, eu falo os radicais muçulmanos. E o Trump está numa guerra pessoal contra o Foro de São Paulo, que são os grupozinhos dos amiguinhos
que ajudaram a tomar Bolívia, Venezuela, a Colômbia e outros países aí. Fraudaram a eleição, tocaram os zaralhos, com apoio do seu Joe Biden, Obama e os caralhos lá nos Estados Unidos. A conta chegou, tá chegando e já tem gente correndo. Nós vamos falar da guerra da Ucrânia para falar da chegada dos cubanos nessa guerra. Antes disso, eu quero pedir seu like. Estamos batendo aqui nossos 1000 likes às 19 horas, batendo aí essa primeira meta. Mas nós temos praticamente aí 2.000 pessoas online, 1.9. Então, você pode dar essa força pra gente. Vamos equilibrar isso aí, galera. Tem 2.000 pessoas, pode ter 2.000 likes, né? Fora que passou muito mais gente por aqui hoje, né? Isso aqui é o número de pessoas que tá aqui nesse exato momento. Mas já passaram aqui mais de 10, 15 mil pessoas nessa live hoje. Então, vamos dar essa força para chegar a 2.000 e vamos entender, gente. Miquel, obrigado, galera. Miquel, vamos lá. O que aconteceu? O Putin conseguiu trazer os cubanos para a guerra da Ucrânia para lutar pela Rússia. Foi o acordo, eu vi que tem o nome da Coreia do Norte envolvido nisso aí, porque a Coreia do Norte estava mandando muitos homens para lá. O que é isso aí? Queria entender que acordo é esse. Me parece que são mais de 25 mil pessoas, e que eu acho que isso é só o começo, porque eu lembro que na Coreia do Norte, quando começou, eram 10 mil pessoas, quando chegou no final de tudo isso, já tinha ido muito mais. Fala pra gente aí, Miquel, cubanos na guerra da Ucrânia, irmão. Ô, Eric, a Rússia é o país que mais está tendo perdas nesse conflito Rússia versus Ucrânia. Os números de baixas, isso inclui feridos, desaparecidos, presos e mortos, dentro da Rússia, chega a 1 milhão de pessoas. Então, quando você tem 1 milhão de cidadãos seus se ferindo, morrendo, sendo capturados pelo inimigo, isso pode causar um prejuízo não só nas suas tropas, obviamente, pela questão da necessidade de reposição, mas também um desgaste político interno, uma vez que as suas famílias veem os seus familiares sendo mortos, os seus familiares sendo feridos numa guerra que muita gente não entende. Lembrando que quando esse conflito começou na Rússia, muitas pessoas foram para as ruas protestar, pediram fim à guerra e acabavam sendo presos. Então imagina, se no início, quando a Rússia entrou com muita disposição e teoricamente com muitas chances de ganhar, você já tinha pessoas relutantes dizendo que não queriam, você já tinha pessoas russas, né, dizendo que não queriam que a Rússia permanecesse em guerra, imagina diante desse número de mortos e feridos. Então, uma das opções que a Rússia fez para poder manter esse conflito em andamento sem sofrer um desgaste político maior, foi justamente a aquisição de combatentes estrangeiros, assim como a Ucrânia está fazendo desde o início do conflito. A grande diferença está no seguinte fato: na Ucrânia, o projeto desde o início vem de um convite, um chamamento a uma questão patriótica, a uma questão humanitária, a uma questão do lado certo contra o errado, entenda como você quiser. Na Rússia, os primeiros relatos de emprego de estrangeiros no combate começa com contratos forçados, principalmente na questão ali das prisões russas, onde os prisioneiros eram convidados. Olha, ou vocês continuam aqui presos, ou vocês vão para a guerra, ficam lá 6 meses e depois estão livres, estão com seus crimes perdoados. Obviamente, a maioria desses caras nunca voltou e com isso Putin se livra dos chamados indesejáveis da sociedade, reduz um custo carcerário e continua mantendo sua linha de frente. Porém, chega um momento que isso começa a colapsar, está faltando gente. Como é que vai continuar esse alistamento? Como é que vai continuar esse recrutamento? E aí, o primeiro relato de combatentes estrangeiros em massa do lado da Rússia veio da Coreia do Norte. Inicialmente se falou em 2.500 combatentes, a Rússia negava a informação, a Coreia do Norte também, depois confirmar, não, nós estamos aqui com norte-coreanos sim. Só que esses norte-coreanos não foram para lá voluntariamente, foram enviados em missão oficial do exército norte-coreano para lá. Muitos, inclusive, sem saber que estavam de fato em guerra. Alguns desses norte-coreanos capturados disseram que só sabiam que o conflito era real quando o primeiro caiu morto do próprio lado, porque até então tinham dito para eles que eles estavam indo para um treinamento que pareceria muito real. E aí, esses norte-coreanos foram para lá participar desse combate, inicialmente em 2.500. A Coreia do Norte confirmou que pelo menos 10 mil estavam sendo enviados, cerca de 7 mil para a linha de frente e 3 mil entre engenheiros e pessoas para operar outras questões
de necessidade russa. Em troca disso, armamento, petróleo, material nuclear, um monte de coisa dinheiro estava sendo enviado da Rússia para a Coreia do Norte. Agora, as notícias mais recentes que nós temos são dos alistamentos de pessoas de outras nacionalidades além da Coreia do Norte. Começou um pouquinho com pessoas do norte africano, principalmente daqueles países que eu venho falando há muito tempo aqui, que sofreram golpes militares e mudaram o seu perfil de um perfil pró-Europa para um perfil pró-Rússia, principalmente ali Níger, Mali, entre outros, e muitos desses combatentes iam para lá em troca de um dinheirinho, em troca de uma oportunidade de alguma coisa. Agora, a inteligência ucraniana identificou que milhares de cubanos estão ingressando no exército russo. E é aí que vem a grande questão. Assim como a Coreia do Norte mandou o seu exército para lá para combater, Cuba estaria também mandando esse pessoal para lá, não diretamente do seu exército, mas cidadãos cubanos, num programa parecido com o Mais Médicos. Olha só, vai para lá, luta essa guerra e parte do seu dinheiro, do seu salário vem para mim. Tem cubano que está aceitando, porque o salário médio mensal em Cuba é de $20. E lá na Rússia, segundo a inteligência ucraniana, seria de até $2.000. Quanto disso fica de fato com esse cubano e com a sua família, ninguém sabe. Cuba nega. Cuba diz que não, que essas pessoas estão indo para lá porque querem. Mas o que a inteligência ucraniana tem percebido, principalmente considerando que mais da metade dos prisioneiros do lado russo que foram pegos pelos ucranianos esse ano são estrangeiros. E aí, desses estrangeiros, os cubanos falaram, muitos deles, não só cubanos, mas mais pessoas de outras nacionalidades falaram, olha, eu vim para cá para lutar. Alguns, mas muitos disseram, olha, eu fui para a Rússia atrás de emprego e me jogaram aqui. E aí lembrem-se que a gente falou aqui semana passada, que influenciadoras brasileiras estavam divulgando um programa de trabalho russo, que no final era para mandar mulheres brasileiras, isso também aconteceu em outros países da América Latina e da África, para trabalhar em fábricas de drones. Então, a Rússia está participando de um grande esquema para adquirir pessoas para o funcionamento da sua máquina de guerra, seja na linha de frente, seja nos bastidores, alguns voluntariamente, mas muitos sendo enganados. E o governo cubano lucrando com isso tudo, a exemplo do que fazia com os Mais Médicos. Vai para lá, lute uma guerra, ganha um dinheirinho, mas a maior parte fica comigo. E isso gera mais preocupações ainda. Mais preocupações em que sentido? Como a gente vai falar de Venezuela, já antecipando. Cuba é um dos países que está declarando apoio oficialmente à Venezuela, assim como a Nicarágua e a Colômbia. E aí isso coloca mais uma vez Cuba no radar dos Estados Unidos e a gente pode aí ter um aumento de tensão no Caribe, na América Latina, por conta também dessa participação de Cuba nesse tráfico de pessoas para a guerra na Ucrânia, apoiando o lado russo. Então, como a gente sempre diz aqui, está tudo conectado e, infelizmente, não é de uma maneira muito boa. Miquéis, eu fiz um cálculo rápido. Essa primeira leva de 25 mil pessoas dariam aí, em reais, se a gente fosse colocar assim, mais de 250 milhões para Cuba. Então, você que estava se perguntando por que diabos tem cubano indo para a guerra da Ucrânia, sendo que eles não têm grande histórico militar, de guerra, nem nada parecido, diferente da Coreia do Norte, que tinha. Que loucura é essa? Agora você consegue entender. São mais de 200 milhões, que faz diferença para um país como Cuba, que tem um nível de sanções absurdo com relação aos Estados Unidos. Tem problemas aí que eu não preciso nem ficar listando, mas é meio cruel. Mas eu queria ouvir de você, Júlio, e acho que quem está em casa também. Eu queria entender se algo poderia ser aproveitado nesse sentido. Tem alguma coisa que eu não saiba, que a gente aqui não saiba, sobre Cuba, que ela poderia agregar nessa guerra? Porque o Putin realmente acha que ele realmente está ligando para como eles vão agregar. Pô, tá aqui, é gente para estar na guerra? É gente para dar tiro para mim? Não tá ligando, como eu acho também que não ligou muito por causa da Coreia do Norte. Ele tá nessa guerra particular dele aí com a OTAN há não sei quantos anos. Quer chegar? Chega, a gente paga aqui e bota a galera para lutar. Mas pode fazer diferença esses cubanos na guerra, Júlio, ou não?
Bem, Eric, isso não é nada novo na temática guerra, o uso de mercenários. Quando falamos em guerra, todos imaginam nacionais de um país contra nacionais de outro país. Bem, essa é a ideia por linhas gerais, mas cada um dos seus líderes de cada lado antagônico, ele simplesmente usa todas as ferramentas possíveis para conseguir e obter êxito, e uma dessas ferramentas são os mercenários. A Rússia agora, a exemplo, lança a mão fácil do grupo Wagner, por exemplo, que é um grupo, né, de mercenários muito proeminente dentro da Rússia. Ele lançou mão de norte-coreanos que simplesmente desfilaram agora, há poucos dias atrás, né, teve o desfile nacional lá na Coreia do Norte, inclusive mostrou um míssil de grande alcance no desfile. Teve uma tropa que estava desfilando lá em homenagem à libertação de Kursk. Então, para você ter uma ideia, o uso desses mercenários norte-coreanos, com certeza, teve um valor que foi a libertação de Kursk. Então, a Rússia faz uso do grupo Wagner, faz uso dos norte-coreanos e agora faz uso dos cubanos. Nada mais do que a gente explicar de uma maneira bem simples. Que maneira é essa? Mão de obra barata. É isso mesmo. Os mercenários nunca são pagos como o exército regular e você não perde seus nacionais tendo a mídia sempre do seu lado, e isso trazendo o povo também para o seu lado, porque você não mata seus nacionais. A gente não pode falar nada diferente da Ucrânia, que, né, usa e abusa de mercenários desde o começo da guerra. Podemos explicar que o maior número de pessoas que morrem na guerra da Ucrânia neste exato momento não são ucranianos, são colombianos. A Colômbia agora é o maior exportador de mercenários para a guerra da Ucrânia, lutando pela Ucrânia. Então, não é nenhum jogo oculto, não é nenhum jogo fora do que todos imaginam. Todos os dois lados usam e abusam desse tipo de serviço. E como a gente pode imaginar, como foi citado pelo Miqueias e também pelo espanto aqui do Eric, valores exorbitantes de milhões de dólares que podem ser convertidos em boas contas de algumas autoridades dos dois lados. E o restante, se sobrar, você paga quem sobreviveu da guerra, Eric. Muito bom, Júlio, muito bom. E você, Carcará? Acha que vai ter essa adição, Mano Walter, me lembrando aqui do like? Mano Walter, vou jogar para você dar essa força aí antes do Carcará falar, pedir esse like que o pessoal te escuta mais do que a mim. Rapaziada, deixa o teu like aí. Eric, desculpa, toda hora eu tô fazendo assim pro Eric lembrar de pedir para você deixar o like. Tem aí praticamente 2.000 pessoas, estamos chegando aqui a 1h15 de transmissão, te informando, te trazendo informação além da notícia com esses camaradas que são excelentes, são experts, né? Júlio, Carcará, Miqueias, o Eric também, Eric Lobo. Então, pessoal, acho que vale muito teu like. Vamos tentar bater 1.500 likes aí ainda nessa matéria. Fechou, Eric? Perfeito, Mano Walter, perfeito. E agora, Carcará, vamos ouvir como é que você vê esse impacto aí, além das questões que o Júlio falou, e se faz sentido, isso mostra algum movimento do Putin que pode entregar outras coisas que ele pode estar fazendo. Eu acho que a essa altura, vi muita gente comentando, não aqui no chat, vi muita gente comentando sobre essa matéria, nos portais especializados, que ninguém estava esperando que do nada a Rússia fosse aparecer com um acordo com Cuba. Isso deixa um recado geopolítico para o mundo, né? As alianças estão sendo formadas em vários lugares. Amanhã, para o Putin utilizar e fazer aquela questão como aquela crise dos mísseis, né, que foram colocados em Cuba, já existe um histórico, né? O que você acha de tudo isso, Carcará? Cara, vamos lá sobre os mercenários aí, como o Júlio falou. Para mim, isso aí é besterol, tá bom? Isso é besterol. Agora, o que é que me causa... o que acontece? Destruir a história do Brasil, meu amigo Eric. Foi até bom esse assunto aí, porque eu vou trazer um assunto que quem vai cair a bunda do quadril, vai cair o cu da bunda, que eu vou falar aqui. O Brasil, na época do Brasil colônia até o Brasil República, até o início do Brasil República, era um dos países que mais usava mercenário no mundo, era o Brasil. Na América, com certeza, o Brasil
devia perder para os americanos, que eu nunca estudei a história dos mercenários dentro da América, lá nos Estados Unidos. Mas na América Latina, ninguém usou mais mercenário do que o Brasil. Tanto o imperador como o Brasil colônia, o Brasil era infestado de mercenários. Por quê? Quando você vai assumir um país, os nativos não têm noção de guerra. E não dá tempo de você formar um corpo de exército. Então você contrata os mercenários, que eram piratas, descendentes, não sei de onde, negro fugitivo, ladrões, assaltantes. Esse era e o Brasil não era diferente. O imperador Dom Pedro I, ele criou 2 corpos de mercenários, que foi os batalhões estrangeiros, que eram alemães e irlandeses, que eram 2.700. Inclusive, teve a revolta dos mercenários, que foi em 1828. Esses mercenários piraram com Dom Pedro I. E sabe quem que combateu os mercenários no Brasil? Os africanos, que tiveram mercenários, e os escravos africanos, que o Dom Pedro pagou o dinheiro ali para tudo das pressas, e geral foi combater o batalhão estrangeiro, que era formado por irlandeses e alemães principalmente, mas tinha outros gringos lá no meio. Era o pessoal que tinha vindo daquelas guerras imperiais da África, da Europa. Então o pessoal não conseguia mais viver sem combater. O imperador contratava esses caras. A legião estrangeira, porra, a nossa legião aqui, se tivesse continuado, botava a legião estrangeira no bolso, pô. Só que o Brasil, com a virada do império, não continuou com esse tipo de procedimento. Vamos lá. O corpo estrangeiro de 1822 era só com alemães. Foi usado ele foi trazido para o Brasil e ele foi usado na Guerra do Paraguai. Quando o Brasil virou república, com o golpe de Estado do Marechal Deodoro e Floriano Peixoto, que eu acho um erro foda com o imperador, que era um excelente administrador, a Marinha pirou. A Marinha entrou em contenda com o Exército. E o Exército não tinha como combater a Marinha. O que o Exército fez? Contratou um corpo de armada do americano, com um almirante inglês, veio combater a Marinha do Brasil, pô. E tinha mercenário pra caralho, pra atacar a Marinha do Brasil, pô. Naquela época a Marinha já era puta com o EB e os fuzileiros da época já. Com fuzileiros navais, entendeu? Que era a Brigada Real. Então o nego era puto, porque a Marinha não aceitou o imperador ir embora. Aí vamos agora, e o Putin? Porra, caraca, essa guerra do Putin. Meu amigo, todas as guerras da África, todas as guerras da Europa são infestadas de mercenários. Legião estrangeira é o quê? Mercenários. Legião espanhola, mercenários. E tem corpo de mercenário na Europa em tudo que é buraco, rapaz. Isso aí não é a coisa mais normal do mundo, ó. Não tem erro, isso aí não é erro, isso não é erro, é um acerto do Putin, isso não é crime, isso é tradição. Desde a época de Cristo já existiam os mercenários, inclusive os otomanos pegavam os cristãos, criavam eles, tomavam dos pais, e era a melhor força de elite dos otomanos, eram os cristãos convertidos aos muçulmanos, que eram os nazarenos, os nazireus, acho que o nome era esse, entendeu? Então isso é normal, pô. A Coreia do Norte retraiu, pegou experiência ali, morreu uma porrada de norte-coreano, agora vai ensinar como é que faz a guerra lá, avança os cubanos, primeiro, para aprender como é que combate, que eles estão fora das guerras africanas. Os cubanos foi a melhor tropa de insurreição do planeta, foram os cubanos. Eles lutaram na África, lutaram por Angola, por Moçambique, de um lado e do outro, a gente estava vendo aí. E o melhor mercenário do mundo é um irlandês, que os irlandeses tanto eram bons como piratas, como mercenários, que foi Mad Mike O'Hara, considerado o Mad Mike. Se você quer entrar aí na internet que vai ver lá. Ele botou Che Guevara para correr. Che Guevara foi lutar lá pro lado do Congo, aquele lado lá, ele estava lá, botou para correr, cubano, botou todo mundo. Irlandês, pô, os caras são foda no combate, tá bom? Ainda mais o combate regular. Então não tem nada demais não, tá, Érico? O Putin fez certo. Se eu fosse presidente do Brasil, ministro da Defesa, eu convenceria o meu presidente a montar uma legião estrangeira aqui dentro do Brasil. A função da legião estrangeira, caçar narcotraficante. Só gringo. E se o brasileiro quisesse entrar, ele perdia a identidade, caçava um país para ele assumir. Botava uma legião dessa aí e ia chamar o mesmo nome aqui, ó. Batalhões Estrangeiros, ou Legião Alemã, o nome que quiser aí, tá? Isso sempre existiu, o Brasil sempre teve mercenários, inclusive o exército brasileiro contratou mercenários para atacar a marinha, assim vai. Era a coisa mais normal do mundo até um tempo desse aí.